Olá, meus irmãos, graça e paz, bom dia em nome do Senhor Jesus, um dia muito abençoado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Estamos aí no nosso devocional, na nossa jornada com o livro de Números. O livro de Números hoje, estamos no capítulo 31, e o capítulo 31 vai falar de um contexto de guerra, um contexto de vingança, né, um contexto de vingança, e até um pouco difícil, né, falar sobre isso, lembrando do contexto que temos vivido atual, da guerra na Ucrânia, tudo aquilo que tem visto a cada instante nos jornais, em toda a situação, é um pouco complicado, né? Mas o que nós estamos vendo aqui no capítulo 20, no capítulo 31, que Deus manda, né? Diz o versículo 1, o Senhor Deus disse a Moisés, versículo 2, mande que os israelitas se vinguem do mal que os midianitas lhes fizeram, depois disso você vai morrer. Lembrando que os midianitas, qual foi a situação dos midianitas? Lembra que Balaque, né, vai lá e contrata Balaão para que Balaão viesse e amaldiçoasse o povo de Israel, amaldiçoasse a nação de Israel, porque Balaque estava com medo, e Deus não permite. Deus não permite que isso aconteça, Deus, pelo contrário, manda Balaão abençoar. Então, por todas as vezes que Balaão foi amaldiçoar, ele teve que abençoar. Só que isso não fica por isso, né? Se nós formos lermos mais a fundo, vamos ver que depois Balaão aconselha Balaque a enviar as suas mulheres até ao acampamento de Israel, tentar fazer paz, tentar fazer alguma coisa e se deitarem com eles, né? Que eram mulheres de cultual, prostituta cultual, tudo aquilo que havia naquela época era muito comum, mas não era certo. A gente precisa entender que nem tudo que é comum, ou a grande parte das coisas que às vezes é comum, não é certo. Não quer dizer que é comum que não é pecado, era pecado. Então Balaão aconselha Balaque a fazer e faz isso. Então as mulheres vão lá, Israel se perde, deita com essas mulheres, faz aquela confusão toda e Deus lança uma praga sobre Israel. E muitos, né, se voltarmos um pouquinho atrás, os irmãos puxando a memória, vão ver que muitos foram mortos com essa questão. E Deus havia então prometido vingança contra os midianitas. Então agora, antes de Moisés morrer, antes de Moisés partir, porque Moisés não entraria também na terra prometida pelo fato dele também não ter obedecido ao Senhor integralmente. Quando Deus mandou ele falar a rocha, ele bateu na rocha, ficou irado e bateu na rocha. Então Deus disse, você não vai entrar. Então agora, como ato final de Moisés, seria a vingança dos midianitas. Ele separa todos os homens, como nós vemos no texto, né, 12 mil homens, 1.000 de cada tribo, e vão guerrear e mata todos os homens e traz as mulheres. Quando chega as mulheres, Moisés também fala, não, foram por causa delas, foram elas que levaram todo o povo àquela praga, toda aquela situação que existiu, então mate elas e deixe somente as mulheres virgens, que eram as que não tinham participado daquela questão. Então acontece todo aquele processo, depois os despojos, né? Aquilo que eles conquistaram, porque os despojos são nada mais nada menos que aquilo que eles conquistaram, aquilo que eles pegaram de ouro, de alimento, de animais, de roupas, de pessoas, né? De pessoas que eram levadas com tudo isso era o despojo, não era a recompensa da guerra. Então dividiu entre si, entregaram para o Senhor de oferta. O texto está envolto de tudo isso. Claro que isso hoje não é uma justificativa para os dias atuais. A gente está pensando naquele momento que Israel estava caminhando, Israel estava indo, então Israel precisava, o Senhor precisava trabalhar com o seu povo, precisava trabalhar com o seu povo. Uma das coisas que para mim veio ao meu coração a respeito desse texto é o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus com o seu povo. Por muitos momentos nós vamos ver Deus confirmando a liderança de Moisés, dizendo que Moisés era além de um profeta, Moisés era muito mais do que um profeta, onde Deus vai dizer que falava com ele face a face, que ouvia, né? Deus não falava com Moisés através de enigma, Deus era muito claro. E da mesma forma que por muitos momentos Deus protegeu e confirmou Moisés como seu servo escolhido, da mesma forma, nós vamos ver Deus confirmando e protegendo o seu povo, Deus guardando o seu povo. Então, todos aqueles que tocam, né, no povo de Deus, no ungido de Deus, podemos pensar assim, não estão fazendo com Deus. Não estão fazendo com o seu povo, perdão, irmãos, não estão fazendo com o seu povo, não estão fazendo simplesmente com o seu líder, não, estão fazendo com Deus. Porque precisamos sempre entender que Israel foi o povo criado por Deus. Deus já havia tirado. Moisés foi colocado por Deus. Hoje a igreja é a igreja de Cristo, é a igreja do Senhor. Então assim, se é dele,
usando aqui, trocando em miúdos, como diz o mineiro, a fração é simples. Se a igreja é dele, quem vai cuidar? Quem vai cuidar é ele, porque a igreja é dele. Nós somos simplesmente os seus mordomos. Nós somos simplesmente os seus administradores. Então precisamos tomar muito cuidado, assim como os midianitas levaram o povo de Deus a pecar, levaram o povo de Deus a realmente a sentir a ira de Deus através das pragas que Deus mandou ali, da maldição que Deus mandou sobre eles naquele momento. Perdão, irmãos, hoje tá um pigarrinho aqui, mas vamos lá. A gente percebe que Deus pune o seu povo, mas Deus não deixa também os seus inimigos em vão. Então, por isso a gente precisa sempre tomar cuidado como nos referimos à igreja, porque a igreja não é nossa. A igreja não é de fulano, a igreja não é de ciclano. A igreja é de Cristo. E a igreja sendo dele, ele irá cuidar. O Senhor cuida do seu povo. O Senhor cuida da minha vida. O Senhor cuida da sua vida. Porque somos dele. Pertencemos a ele. Nos nossos filhos, o Senhor cuida. Porque um dia, nós, quando eles nasceram, levamos na igreja e apresentamos ao Senhor. E dizemos, é teu. Então nós oferecemos ao Senhor. E que nós possamos, então, no dia de hoje, pensar nisso. Que nós, a igreja, o povo, pertence ao Senhor. O povo, aqueles que confessaram a Jesus, pertence a Ele. E que possamos pensar nisso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Beijo no coração. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus.